Olá, muito bom dia, caríssimos irmãos e irmãs, e sejam bem-vindos a este momento de meditação, refletindo sobre as leituras deste 26º domingo do tempo comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Santo e adorável Espírito, fazei-me escutar a vossa amável voz. Refrescar-me com o vosso divino sopro. Quero ser para vós como leve pena, a fim de que o vosso sopro me conduza para onde quiser e eu não lhe ofereça a menor resistência. Desta oração bonita do Padre Venerável Francisco Lieberman. Sede santo, porque o vosso Pai do Senhor Jesus é santo. E porque o seu Espírito que deve viver e agir em ti é santo. Diz não a tudo o que não seja amor. Que o Espírito de Jesus possa morar, agir e viver em ti. Abandona-te plenamente a este Espírito de santidade e ele não só viverá plenamente em ti, senão que a tua vida não será mais a tua, mas a do Espírito de Jesus que será tudo em ti. Para isso, é preciso que ele seja a única luz do teu espírito, o único móvel da tua vontade e de todas as tuas ações, o único desejo de teu coração, o centro e o princípio de todas as afeições da tua alma. É preciso que não haja em ti nenhuma impressão estranha a esse espírito da santidade e do amor. É preciso que a tua alma não tenha em ti, em si, a vida, a não ser nesse espírito e por esse espírito do amor de Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus queridos irmãos, celebramos o 26º domingo do tempo comum. É a primeira leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 18, versículo 25 a 28. E segunda leitura, São Paulo Filipenses, capítulo 2, 1 a 11. O Evangelho segundo São Mateus, capítulo 21, 28 a 32. Vamos escutar o Evangelho e depois apresentamos algumas pistas para a nossa meditação. Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Foi ter com o primeiro e disse-lhe: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Mas ele respondeu-lhe: Não quero. Depois, porém, arrependeu-se e foi. O homem dirigiu-se ao segundo filho e falou-lhe do mesmo modo. E ele respondeu: Eu vou, Senhor. Mas de fato não foi. Qual dos dois fez a vontade ao Pai? E eles responderam: O primeiro. Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo, os publicanos e as mulheres de má vida irão diante de vós para o reino de Deus. João Batista veio até vós, ensinando-vos o caminho da justiça, e não acreditastes nele. Mas os publicanos e as mulheres de má vida acreditaram. E vós que bem ouvistes, não vos arrependestes, acreditando nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros amigos, este é o Evangelho, mais uma parábola do Senhor Jesus Cristo, a parábola de 2 filhos. Qual dos dois cumpriu a vontade do seu pai? Essa é que é a grande questão. E qual é esta vontade do Pai? O que temos que fazer mesmo? Tanto o Evangelho fala-nos mais uma parábola, e dessa vez dirigida aos chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo. A parábola de 2 filhos que escutamos neste domingo só se encontra no Evangelho segundo São Mateus.
Jesus dirige de forma provocadora ao chefe de seu povo e de seu tempo, perguntando: que vos parece? A parábola fala-nos da resposta contrastantes de dois filhos ao convite do pai para trabalhar. O filho mais velho responde não ao convite, mas depois de pensar duas vezes, arrependeu-se e foi realizar a vontade do pai. Enquanto o filho mais novo respondeu afirmativamente ao convite do pai: eu vou, senhor, mas acaba por não ir trabalhar na vinha. Depois vem a pergunta de Jesus: quem fez a vontade do pai? A resposta é certa. Foi o primeiro, o filho mais velho. Caríssimos amigos, a mensagem da parábola é clara, que não são as palavras que contam, mas as obras, os atos da conversão e da fé. Jesus, ouvimos, dirige esta mensagem aos sumos sacerdotes e os anciãos do povo de Israel, isto é, aos especialistas religiosos do seu povo. Ao princípio dizem sim à vontade de Deus, mas a religiosidade deles acaba virando rotina e Deus não os preocupa mais. É por isso que eles consideram a mensagem de João Batista e de Jesus um incômodo. Sim. Assim, o Senhor conclui a sua palavra com palavras drásticas. Os publicanos e as prostitutas vão diante de vós no reino de Deus. O filho mais velho representa os pecadores, os marginalizados, que aceitam a mensagem de Jesus e se comprometem com a proposta de justiça do reino. As palavras de Jesus são um convite a reagir. Tu e eu, irmãos, hoje, nós temos que recordar a nós mesmos e recordar aos outros que somos filhos de Deus, a quem o nosso Pai dirigiu um convite. Um convite, tal como acontece no Evangelho, idêntico. Filho, vai trabalhar na minha vinha. Hoje também encontramos nas nossas sociedades, nas nossas comunidades, na nossa igreja, entre nós, pessoas que dizem sim, mas não. Talvez cada um de nós próprios, sejamos pessoas muito crentes, piedosas, cumpridores dos nossos deveres culturais, mas com certa frequência, no momento de fazer a vontade do Pai, de compromisso real e concreto, com a transformação da nossa realidade pessoal, comunitária e social. Esquecemos que ser cristão, em vez de aceitar doutrinas intocáveis dos olhos fechados, é trabalhar na vinha do Senhor. Por isso, na primeira leitura, há uma chamada de atenção que o profeta Ezequiel vem corrigir duas ideias que o povo judeu tinha. Que realmente a geração futura, ou seja, a geração presente, sofre por causa dos pecados do passado. Com a famosa frase de Ezequiel: os nossos pais comeram uvas verdes e os dentes de filhos que estão embotados. Portanto, recebemos o castigo não é porque nós pecamos, mas por causa dos pecados dos nossos pais. Depois, a segunda ideia é que Deus é mais rigoroso do que misericordioso, justiceiro do que misericordioso. E Ezequiel mostra que realmente cada um é responsável pelos seus pecados e que Deus não quer a morte do pecador, mas a sua conversão. E Jesus explica através da parábola do Evangelho que Deus nos punirá ou castigará apenas pelos nossos pecados e que a sua misericórdia prevalece sobre a sua justiça, ou seja, a justiça estreita que nós pensamos. Caros irmãos e irmãs, todos nós precisamos nos arrepender e reconhecer o verdadeiro caminho, a verdadeira religião que é Cristo. Não desprezemos as graças que Deus nos dá hoje. Deus nos dá as graças, não podemos desperdiçar. Oremos. Pai Santo, que sois admirável no vosso amor, concedei-nos a graça de ver confirmado na Igreja o belo testemunho da fé e da santidade que livremente nos deixou. E assim, iluminados pelo seu testemunho missionário, nos sentamos impelidos pelo Espírito a proclamar a boa nova da salvação
com renovado ardor, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A todos desejamos um bom domingo. Que a palavra que escutamos ilumine a nossa vida neste domingo. Que saboreemos a paz, a bênção que Deus tem para cada um de nós. Passe bem e até breve. Um bom domingo. Fica com Deus, irmã e irmã. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.